Olá, vamos fazer uma questão de matemática do PISM de 2021, módulo 1. 2020, desculpa. Sejam A o conjunto formado pelos números pares. Então, eu tenho o conjunto A, ele é formado pelos números inteiros, né? Números pares, certo? Pertencente, então, o conjunto A está no intervalo, os pares que está no intervalo de 10 raiz de 2 até 20 raiz de 3, ok? E B, o conjunto formado pelos múltiplos de 3, então múltiplos de 3, certo? Que pertence ao intervalo que vai de 5 raiz de 3 até 10 raiz de 5, ok? Então, primeiro, o que a gente... Bom, vamos continuar primeiro aqui para saber o que o exercício está perguntando. Então, ele está perguntando o quê? Quantos elementos possui o conjunto formado pelos elementos? Então, eu quero saber quantos elementos, né, tem o conjunto formado pelos elementos vou chamar esses elementos de que pertencem ao conjunto B e não pertencem ao conjunto A. Então, é isso aqui que a gente quer saber. Quantos elementos tem nesse conjunto aqui, ok? Então, vamos lá. Vamos construir, então, o conjunto A e o conjunto B. Correto? Então, vamos lá. Bom, primeiro a gente precisa saber aproximadamente quanto que vale raiz de 2 e raiz de 3. Vamos colocar aqui no cantinho aqui. Raiz de 2. Bom, raiz de 2 vale aproximadamente 1,4. E raiz de 3 vale aproximadamente 1,7. Bom, professora, eu não sei quanto que vale raiz de 2 e raiz de 3. Aí a gente vai pensar o seguinte: raiz de 2 está entre raiz de 1 e raiz de 4, ok? E raiz de 1 é 1 e raiz de 4 é 2, ok? Então, raiz de 2 é vírgula alguma coisa, certo? Bom, raiz de 1, o raiz de 2 está bem mais próximo aqui do raiz de 1 do que do raiz de 4. Bom, então ele poderia ser aqui. Ó, eu tenho dois espaços aqui, ó. Eu vou ter, porque eu tenho um raiz de 3 aqui, né? Então, eu vou ter que dar 3 espaços. Se eu vou do 1 até o 2, eu vou uma unidade. Se eu dividir uma unidade em 3, eu vou ter 0,33. Eu vou aproximar para o 4. Então, eu vou saltar do 1 para o raiz de 1 para o raiz de 2, vou saltar uma vez, que seria 0,33. Então, aqui seria 1,33, que aproximou aqui para o 4. Então, aqui 1,4. Então, vamos pensar mais ou menos assim, ok? Quantos eu soltei? Porque aqui daqui para cá eu não tenho uma unidade, aqui não é 1, do 1 para o 2 é 1. Se eu soltar, ó, raiz de 1, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 4, eu soltei 3 vezes. Se eu pegar 1 e dividir por 3, eu vou ter 0,333, até uma dízima, né? Então, eu vou pensar que do 1 para o 2, aí eu vou ter 0,33333. Gente, não é assim que a gente acha a raiz de 2, tá? Existe uma ideia do triângulo do triângulo retângulo, que tem catetos 1 e 1, para a gente achar a hipotenusa raiz de 2. Mas, para a gente
ser mais objetivo aqui, a gente vai pensar desse jeito, para a gente lembrar quanto que é a raiz de 2. Então, a gente vai aproximar aqui o 0,33 como 4, ok? O raiz de 3, a gente vai dar mais um salto aqui, então a gente vai somar aqui, vai dar 0,66, que a gente vai aproximar para 1,7. Então, tá. Então, eu tenho o meu extremo aqui do meu intervalo, 10 raiz de 2. Então, eu vou pegar o 10 raiz de 2 e vou pegar o 10 e multiplicar por 1,4, que vai dar 14, ok? E vou pegar o outro extremo, que é 20 vezes raiz de 3, né? Então, vou fazer 20 vezes 1,7, que vai dar 34, né? 17 mais 17, 34. Então, quem é o meu conjunto A? Nós vamos pensar só nos inteiros aqui. São todos os números pares que têm os extremos 14 e 34, né? Que é o 20 raiz de 3. Então, é o 14, o 16, o 18, o 20, o 22, depois 28, o 22, o 24, o 26, o 28, o 30, o 32 e o 34, que é o 20 raiz de 3, ok? Agora, vamos pensar no conjunto B. Esse é o meu conjunto A, que são os pares dos intervalos aqui. Agora, vamos pensar no conjunto B. Eu tenho 5 raiz de 3, 5 raiz de 3. Então, eu tenho 5 vezes, a gente sabe que o raiz de 3 é 1,7. Então, vamos fazer aqui no cantinho quanto que é 5 vezes 1,7. 5 vezes 7, 35, vão 3. 5 vezes 1, 5 mais 3, 8. 8,5, ok? Então, aqui vai dar 8,5. E agora, a gente tem que fazer o 10 vezes raiz de 5. Aí, agora, quem é o nosso raiz de 5? Aí, eu vou pensar no raiz de 5 desse jeito aqui, ó. Quem são os próximos aqui, antes e depois que tem raiz exata? É o raiz de 4 e o raiz de 9. O raiz de 4 é 2 e o raiz de 9 é 3. Quem está aqui? Deixa eu só fazer diferente aqui, o raiz de 5 mais junto aqui. Raiz de 5. Quem que está aqui, ó? Eu vou fazer azul, ó. Eu tenho raiz de 6, raiz de 7 e o raiz de 8. Quanto que eu pulei aqui, ó? Pulei 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu tenho uma unidade. Para eu pular aqui, ó, para fazer, se eu for somar esses intervalinhos aqui, eu vou ter que fazer 0,2 em cada um, né? Então, quando eu faço do raiz de 4, que é 2, para o raiz de 5, então, eu vou fazer 0,2, 2,2, 2,4, 2,6, 2,8 e o 3, ok? Então, o nosso raiz de 5 aqui é aproximadamente, tá, gente? O nosso raiz de 5 é aproximadamente 2,2. Então, eu vou fazer 10 vezes 2,2, que é igual a 22. Então, vamos lá. E o 5,3, o 5 raiz de 3 é 8,5. Mas a gente quer o conjunto B, são os múltiplos de 3. E o primeiro aqui, depois do 8,5, múltiplo de 3, é o 9. Depois do 9 é o 12, depois do 12 é o 15, depois do 15 é o 18, depois do 18 é o 21. Aí depois
depois do 21, o 24 já passou, porque o extremo aqui é o 22, ok? E quem é o nosso conjunto que a gente quer saber quantos números tem? Quantos elementos tem? Quantos números não? Quantos elementos? São os elementos que pertencem a esse conjunto B, mas não pertencem aqui. Então, vamos saber quem é esse nosso conjunto interrogação aqui. Bom, vamos pensar. O 9, ele pertence a B? Pertence. E ele não pertence a A? Não pertence a A, então ele está nesse conjunto. O 12, ele pertence a B? Pertence. E não pertence a A? Não pertence, então ele está nesse conjunto aqui. O 15, ele pertence a B? Pertence a B. E não pertence a A? Não pertence a A, então ele está nesse conjunto. O 18, pertence a B? Pertence a B. E não pertence a A? Opa, pertence a A. Então, ele não está nesse nosso conjunto aqui. O 21, pertence a B? Pertence a B. E não pertence a A? Não pertence a A. Então, ele está no nosso conjunto. Então, quantos elementos tem esse nosso conjunto? 1, 2, 3, 4 elementos. Então, vamos lá na nossa resposta. A gente sempre me complico aqui. Então, a nossa resposta, letra B, tem 4 elementos, ok? Um abraço.